Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Mais um dia o Senhor nos permitiu estarmos aqui para a glória do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Viver para Servir. Nós estivemos aqui na quarta-feira passada dando uma introdução nessa série de mensagens. O Senhor tem me levado a esse tema, a esse propósito. Eu tenho me debruçado a esse tema. Eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler o texto que lemos semana passada para vocês relembrarem, né? Você que está aí de casa vai me ouvir depois. Você que está me ouvindo pela internet, pelos nossos canais das mídias sociais, acompanhou aí o vídeo 1, vai acompanhar agora o vídeo 2 da continuação da série de mensagens. Olha só o que o apóstolo Paulo nos orientou para nós. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos o que, gente? As boas obras que Ele já havia preparado para nós. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Bem, na semana passada, para a gente relembrar um pouco, nós falamos um pouquinho do conceito da palavra servo, o que é servir, não é? Falamos lá do oleiro. O oleiro tem habilidade de mexer com barro, não é? Então, você, como igreja, tem que ser flexível. Nós somos o barro, Jesus é o oleiro, e Ele está nos moldando para que eu e você, como igreja, possamos cumprir a boa, perfeita vontade de Cristo em nós. Então nós falamos semana passada que o serviço a Deus é o ato de dedicar-se com devoção, sinceridade, para cumprir a vontade e os propósitos de Deus. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Eu vou relembrar mais uma vez, quem ainda não pôde vir na IBD, de que nós estamos estudando sobre uma igreja, o que é ser uma igreja missional, e lá nós estamos aprendendo o seguinte, de que quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, nós estamos pecando diante de Deus. Porque uma vez que nós somos servos e servas do Senhor, uma vez que o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo para a salvação, Ele nos tem como filhos e servos. E quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, é porque estamos fazendo a nossa vontade. Sim ou não, igreja? É claro isso. Então, medite você também comigo que é o seguinte: ser servo é se dedicar ao Senhor. Qual Senhor? Cristo em nossas vidas. Mais uma vez, assim como eu e você se dedica ao seu chefe, ao seu patrão, a esposa se dedica ao esposo, o esposo se dedica à esposa e aos filhos e à família, assim como a igreja se dedica e faz se cumprir a vontade de quem, gente? De Deus em nossas vidas. Então, falar que nós somos servos não é da boca para fora. Nós temos que praticar a servidão. Nós temos que prestar a Deus um serviço, uma obra. Paulo vai nos dizer aqui claramente que Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras. Quem já aprendeu aqui que quem faz as boas obras é qualquer pessoa? E quem é que faz as boas obras? Os escolhidos, os eleitos de Deus. Logo, nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo, temos a responsabilidade. Melhor, nós somos criados por Deus para exercer a vontade do nosso Senhor, para fazer-se cumprir a vontade de Cristo em nós. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para dar boas obras. E aí o texto vai
que Ele já havia preparado para nós. Então, se você acha que você é crente e é cristão e cristã, e você entende que Cristo te aceitou em algum momento da sua vida, se você acha, ou se a igreja acha, ou se nós achamos que não precisa prestar um serviço a esse Deus que nos chamou, nós estamos redondamente enganados. Nós falamos semana passada que nós negligenciamos o chamado de Deus quando deixamos de fazer a vontade de Deus. Então não dá para a gente servir a Deus de qualquer forma. Lembra do termo que eu usei? Relaxadamente. Lembra? 10% faz um serviço que é para toda a igreja fazer. Tá certo isso, gente? Não está certo. Deus nos chamou para servir e fazer a sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, igreja, ser servo e ser serva de Cristo é muito importante. É ter a capacidade espiritual para compreender o que Deus tem para nós. Dentro desse aspecto de servir, eu trouxe a palavra viver. Porque também ser servo de Cristo não pode ser um peso, né? Não pode ser algo assim ruim. Tem que ser bom, tem que ser agradável, tem que ser feito por amor, por livre e espontânea vontade. E tudo isso vem por quê? Porque nós sabemos a qual Deus que nós servimos. Um Deus que nos justificou. Um Deus que era justo e veio à terra como um homem para morrer por mim e por você. Nós temos aqui, semana passada, vários textos que dizem que Ele veio não para ser servido, mas para servir a igreja. Irmão, chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora de servir a esse Deus. Foi isso que nós falamos semana passada. Eu estou só revendo. Então, pastor, o que é viver e servir? É compreender que servir a Deus é uma dádiva dada por Deus. A primeira coisa mais importante no quesito servidão é a salvação, que não vem de nós, vem de Deus. A salvação é algo maravilhoso, benéfico para o homem. É algo extraordinário, é o cerne do Evangelho. E a segunda coisa é ser escravo de Deus. A nossa mente tem que estar cativa a Deus. As nossas ações precisam estar cativas ao Senhor. O nosso pensar, o nosso agir, quem eu sou perante Deus, precisa estar cativo a Ele. Feche os seus olhos onde vocês estão. Feche os olhos, por favor. Imagine você agora num lugar todo escuro, não tem ninguém. Irmãos, o que seríamos de nós se não fosse a luz da maravilhosa graça sobre as nossas vidas? A gente não teria casamento, a gente não teria família, a gente não teria filho, a gente não teria negócios, a gente não teria dinheiro, a gente não teria nada disso que a gente tem, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu, por intermédio da sua bondade, da tua graça. Pode abrir os olhos. O que eu quero dizer aqui hoje, irmãos, que ser servo também é ser gracioso, sabe? Ter um coração bondoso, um coração de gratidão. Ninguém faz por rancor, faz por gratidão. Lemos um texto, vários textos aqui, né? Lucas, Jeremias, que Deus castiga quem não o serve, ou quem o serve de qualquer forma. Vocês lembram dos textos? Nós lemos semana passada, Lucas, anote de novo, você que vai ouvir agora pela segunda vez, Lucas, 1
Primeiro, Jeremias 48:10 vai dizer: maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Jeremias 48:10. Depois, Lucas 12:46. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhes dará um lugar com os infiéis. Quem disse isso, igreja? Eu? É capricho meu? Não, a palavra de Deus. Então, ser servo também tem um guia, tem um norte. Não dá para ser servo de qualquer forma. Alguém pode dizer, mas eu sou servo. Depende, porque as suas ações têm que mostrar que você é. Então, irmãos, falamos sobre tudo isso semana passada. E começamos a falar sobre 5 razões para que eu sirva a Deus com amor e com graça. A primeira razão é que você, eu, a igreja tem um exemplo. Quem é esse exemplo? Jesus. Quem nos serviu primeiro? Foi o homem a Jesus ou Jesus ao homem? Opa, o nosso Deus, que se vestiu como um homem, se fez como um homem, mesmo sendo Deus. Mas ele veio servir a humanidade, aleluia. Agora nós temos que servi-lo. Então, se você, pastor, mas por que eu tenho que servir? Porque Jesus nos serviu. Então agora é momento de eu e você servir a Ele. Lemos o livro de Filipenses 2:5-7 que diz: seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apagar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a quem? Aos homens. Então ele veio servir, irmãos. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de Então a primeira razão pela qual nós temos que servir, nós temos um exemplo, e esse exemplo é Jesus. Segundo exemplo pela qual eu e você e a igreja tem que ser servo, tem que servir, viver para servir, é que você ou a igreja, nós temos uma tarefa a cumprir. Antes mesmo de eu nascer, de nós nascermos, Deus já tinha definido uma missão para cada um de nós nessa vida. O que Deus disse ao profeta Jeremias serve para mim e para você e para nós como igreja. Abra comigo, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que ele disse: antes que o fizesse no útero da sua mãe, eu escolhi, aleluia. Antes que você nascesse, eu separei para uma obra especial e específica. Parece que aquilo que nós estamos lendo de Efésios capítulo 2 está culminando aqui agora em Jeremias, irmãos. A Bíblia se explica ela mesma. Sabe qual era a principal tarefa de Jeremias? Servir. Servir a Deus, fazer cumprir a vontade do Senhor. Uma obra especial não é somente para pastores e missionários ou para obreiros, ela é uma obra essencial para quem entende que tem uma missão para cumprir. E aí tem muito a ver com o que nós estamos estudando no domingo na EBD, o que é ser uma igreja missional. Então, ser uma igreja missional não é só da forma tradicional. Nós temos aqui 2, 3, 4, meia dúzia de missionários. Nós vamos enviar esses missionários. Nós sabemos que isso é correto, mas nós pensamos, a nossa visão bíblica é muito mais do que isso. É fazer cumprir a missão da igreja ou a missão de Deus? Quem estava na EBD? A missão de Deus, poxa. Então, Jeremias
não foi escolhido antes do ventre da sua mãe para cumprir a missão dele mesmo, mas para cumprir a missão para quem a qual vos chamou, Deus. Então, se Deus te chamou para ser servo e serva, cumpra a missão do Senhor, fazendo-se cumprir o querer de Deus. Ninguém vive por acaso. Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. No reino de Deus, eu e você tem uma posição, um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Olha o que Jesus disse lá em João, Evangelho de João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneçam. Aleluias! Eu preciso dizer mais alguma coisa, irmãos? Está aqui. Fazer cumprir a vontade do Senhor é fazer cumprir a missão de Deus para nós. Então, ninguém auto se denominou cristão, ninguém auto se denominou pastor, presbítero, diácono, obreiro, líder, daquilo outro. Não! Deus tem preparado a cada um de vocês para talvez uma função específica, mas dentro dessa função específica existe uma missão, e essa missão não é a da igreja, é a missão dada por Deus desde antes da fundação do mundo. E a nossa primeira missão é glorificar Jesus, glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos serviços, com os nossos dons, que seja dom natural, seja dom espiritual, que seja dom eclesiástico, mas Deus está chamando uma igreja que viva para servir. Ah, pastor, esse negócio de servir dá muito trabalho, mas dá mesmo, quem falou que é fácil? Dá trabalho mesmo. Imagina o trabalho que Jesus teve para morrer na cruz por mim e por você. Imagina aí. Se Ele como homem suportou, nós vamos suportar. Ele vai nos dar a graça, Ele vai dar o alívio, Ele vai dar as estratégias, Ele vai dar as ferramentas, Ele vai nos conduzir para fazer a vontade dEle mesmo. Mas parece que tem gente lutando contra Deus. Parece que a igreja, o povo está lutando contra Deus, em querer fazer a própria vontade, e deixando para trás a vontade de Deus. Deus está chamando a igreja para dar frutos para o reino dele mesmo. Aleluia! O Senhor está chamando homens e mulheres em uma igreja que dê frutos para a glória dele. Aleluia! Quantos querem dar frutos para a glória de Deus? Levante a mão e diga aleluia. Que Deus possa te usar, que você esteja aberto para ouvir, para perceber a vontade de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 44. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos e espinhosos. Ou seja, viva para servir a Deus. E quando você serve a Deus, você planta. Se você está servindo com amor, colherá amor. Se você está servindo para a glória de Deus, certamente você glorificará a Deus como fruto. Se você serve a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, certamente o Senhor honrará e te abençoará conforme a vontade dEle na sua vida financeira. Sirva a Deus. Jesus está chamando um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que possa servir a Ele. Então a razão que nós temos para servir é que primeiro Jesus foi e é e sempre será o nosso exemplo. A segunda razão é que temos uma tarefa, nós temos uma missão dada por Deus. Não tem aquele ditado popular? Missão dada é missão? Ele só quer fazer isso quando é para a gente. Ele só quer fazer isso quando é para os nossos negócios. Ele só quer fazer isso quando é para a nossa família. A gente só quer falar que é missão dada, missão cumprida, só quando tem alguma coisa que nos interessa.
Irmãos, Jesus está puxando a tua orelha, a minha também, para mim essa mensagem. Jesus está procurando corações, pessoas dispostas a servir a Ele com qualidade, de forma verdadeira, justa, honesta. No pensar, no falar, no fazer, no ir, no pregar, no proclamar a palavra do Senhor. Eu disse semana passada, irmãos, talvez alguém ainda pode estar pensando, poxa, em que eu posso servir? Em qualquer coisa. Mas que tudo isso que você faça glorifique a Deus. Que seja limpar o chão da igreja, que seja trocar uma lâmpada, um fio, seja evangelizar alguém, falar com 3 pessoas durante a sua semana e dizer, olha, e começar a pregar o evangelho para ele e para ela. Sabe? São tantas coisas que nós podemos fazer. Jesus está nos dando essa graça. Então, nós servimos porque temos um exemplo, nós servimos porque temos uma missão específica. A terceira razão pela qual a igreja precisa viver para servir é que eu e você fomos capacitados por Cristo para tal obra. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos dá uma tarefa para cumprir. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona nela. Ela está conosco e está nos capacitando com os nossos dons espirituais, acabei de falar, para realizar essa missão. Deus capacita os escolhidos para servirem com excelência. Romanos, capítulo 12, abre comigo, versículos 6 a 8. Abra comigo. Estou falando da razão pela qual nós vamos viver para servir Deus. Jesus é o nosso exemplo. Ele nos deu uma missão, uma tarefa, e Ele nos prepara. Ele nos ensina e nos capacita. Olha o que diz Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que assim contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Está aqui, irmãos, o segredo de servir. Ah, pastor, mas eu achava que não era capaz. Eu falei sobre isso na EBD, novamente eu vou lembrar aqui de uma questão. Irmãos, todos nós, todos os dias estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo de Deus através da tua palavra, para fazer a tua obra, para fazer a vontade do Senhor. Sabe? Todos aqui que têm convicção da salvação, os salvos, estão prontos, preparados para servir, para fazer a vontade do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos. Deus chamou você para servir e capacitou com dons espirituais para essa tarefa, para essa missão. Abra comigo mais um texto, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Estou fazendo questão de ler alguns textos, irmãos, que dão referência àquilo que eu estou expondo para os irmãos dentro do tema viver para servir, para que os irmãos percebam que a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, nos traz uma ideia de estarmos cativos a Deus. Ministério é serviço. Só o fato de alguém perguntar assim, qual é o ministério que você congrega? Alguém já recebeu essa pergunta aqui você? Alguém já te perguntou? Qual é o ministério que você congrega? Essa que você está perguntando, o que você faz lá? De que forma você serve lá naquela igreja? Porque
Porque é fácil falar, né? Igreja Batista Reformada, Vida Abundante. Eita, nome grande, bonito, né? Mas as coisas têm sentido, irmão. As coisas têm propósito. Nós estamos aqui porque fomos criados para servir. Os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Amém? 1 de Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o que, gente? O dom que recebeu para servir o quem? Servir quem, gente? Deus. E o texto? 1 de Pedro 4, 10, 11. Servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com o que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja o que, gente? Glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Interessante isso, né? Paulo falou aqui uma situação sobre o aspecto de servir, e o apóstolo Pedro também vem falando sobre a mesma coisa. Todos têm igual pensamento. O serviço de Deus, a primeira coisa de você servir é glorificar a Deus. Porque quando você glorifica a Deus, você faz a vontade dele. Sim ou não, igreja? E as demais coisas vão acontecendo. Se você sabe falar, fala. Se você sabe fazer artesanato, faz artesanato. Se você sabe pintar, você pinta. Se você sabe lavar, você lava. Sabe cozinhar, você cozinha. Sabe mexer no som, você mexe no som. Não é? Pastor, parece que o senhor faz tudo isso, né? É que eu não sei não, mas é que tem que fazer, que não tem quem faça. Agora não é a Bíblia que falou não, agora foi eu mesmo que falei, viu? Não é a palavra não, agora fui eu que puxei. Agora não foi a Bíblia, foi eu. O que eu estou querendo dizer, ou melhor, o que a palavra está dizendo a nós, através de mim, é que Deus está chamando um povo ordeiro, uma igreja santa, viva e eficaz, uma igreja que vive o propósito missional, uma igreja que vive o propósito de servir a Deus. Eu falei semana passada, vou repetir. Você acha que a gente queria estar aqui hoje? A maioria que chegou do serviço, a grande maioria, quase 95%, chegou do serviço, está aqui. É ou não é um sacrifício, gente? E por que é o sacrifício? Por que serve o sacrifício? Para a glória de Deus. É uma forma de servir. Deus vai dar para você o dom que você necessita. A igreja está disposta, os pastores e as lideranças e o presbitério desta igreja está disposto a treiná-los, a equipá-los, a ajudá-los, a ensiná-los, a contribuir para que vocês sejam capacitados para servir e servir bem com excelência. Quantos querem servir, diga amém. Amém. Quando a gente começa a servir, gente, vamos perceber que as pessoas vão querer permanecer nessa igreja, porque foram acolhidas por cada um de vocês. Mas é porque as pessoas, quando chegam na igreja, quando vêm visitar a igreja, né? Assiste lá na internet, estou curioso, vou lá ver como é que é essa igreja. E chega aqui, tem um monte de trabalhadores, trabalhadoras, servas e servas. Quando as pessoas chegam aqui, são bem recebidas, acolhidas. Isso é servo. Isso é servo e serva do Senhor. E eu creio, irmãos, que essa é a igreja que está crescendo saudavelmente. É a igreja que o Senhor está forjando para nós. Esse é o povo que Deus tem levantado, mesmo porque nada acontece fora do propósito de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Portanto, eu creio no crescimento saudável desta igreja.
E olha, nós estamos só começando, porque tem poucas pessoas. Daqui a pouco tem 100, 200 pessoas, aí o serviço aumenta, né? Aí tem que ter mais pessoas para servir, cada vez mais a missão de Deus que reflete nas pessoas. Lembra daquela frase que eu falei na IBD, domingo? Essa lição da IBD está na minha cabeça, irmãos. Está conflitando com essa mensagem de hoje, sabe? Por isso que eu estou falando muito sobre isso. Que uma igreja missional, para ser missional, tem que gostar de pessoas. Tem que querer ouvir pessoas, ajudar pessoas, contribuir para pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Queridos, essa é a palavra de Deus que eu tenho para vocês hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, a fim de que o Senhor seja glorificado. E que esta palavra seja tão forte. Uma vez disse que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. E que essa espada possa te ferir de forma espiritual. Que essa palavra possa bradar na sua alma, no seu coração, no seu entendimento, no meu. E aqueles que vão ouvir sejam alcançados pelo poder excelente desse Evangelho. Nós não estamos aqui à toa. Nós não somos vegetais. Nós não somos seres inanimados. Nós somos seres criados por Deus. A nossa essência vem de Deus. Nós somos feitos do pó da terra. E nós devemos obediência a esse Deus, a esse Criador que fez os céus e a terra e o homem. A igreja foi formada, instituída por Ele. Para Ele são todas as coisas. Receba do Senhor esta palavra. Não deixe de servir. Não deixe que nada te atrapalhe. Sabe, nem a dúvida, nem a fraqueza espiritual, nada. Paulo vai dizer que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a morte. Não pode. Então, irmãos, fique com essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, a fim de que você possa ouvir, entender e internalizar esta palavra. E consequentemente, a segui-la, praticá-la para a glória de Deus. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graças pelo dia de hoje, Senhor. Nesse segundo dia dessa série de mensagens, viver para servir, Senhor, nós somos criados para isso. Oh Deus, razões pela qual o Senhor nos criou para servir, é que o Senhor mesmo é o nosso exemplo. Tu mesmo veio servir a igreja, e nós queremos ser gratos a Ti, e queremos ser submissos a Ti, Senhor dos Senhores. A outra coisa é que nós aprendemos hoje que a razão pela qual nós temos que servir é que nós temos uma missão. Essa igreja não é só reformada, não é só confessional, essa igreja é missional. Dentro do contexto missiológico, essa igreja nasceu para servir. É nisso que nós cremos, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz. Nos leva agora embaixo da Sua proteção, da Sua graça, para os nossos lares. Pai, nós já cantamos, nós já oramos, mas também estamos aqui aprendendo sobre a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Oh, obrigado. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Eu desperto os irmãos que estão aqui pela internet. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A gente se encontra na quarta-feira que vem em nome do Senhor.